nossa parte 2 aqui, ainda falando sobre progressão continuada, mas é algo mais rapidinho agora, certo? Então, vamos a ela. Deixa eu só ver se tem alguém falando comigo. Ok. Tá. Se tivesse alguém da sala. Ah, faltam só um slide. Oh, maravilha! Vamos lá. Então, a gente falou dessa parte aqui, que os alunos da reprovação, que ela é substituída para a progressão continuada, acho que a gente terminou falando sobre isso, né? E aí a gente foi para o intervalo, e aí então a gente tem aqui, que pela legislação, a formação de ciclo de que o aluno está, né? Ele, na verdade, são avaliados no passo a passo, e a gente sempre fala que quando ele é avaliado no passo a passo, vem esses tipos de avaliações para poder, então, ele fazer essa continuação de aprendizagem, né? Então, a recuperação paralela, o reforço de estudos, e aí, então, a recuperação final, que é no período de férias. Aquela recuperação que acontece em janeiro, vocês devem lembrar disso, porque no estado era normal isso acontecer em janeiro. Lembra, amores? Quando vocês estudavam? Lembra? Uma avaliação chata, uma provinha chata em janeiro que ela aplicada essa recuperação final aí. No comecinho do ano. Né? No particular, ela acontece no final do ano, antes de encerrar o ano letivo. Seria a nossa P3, tá bom, gente? Tá? Nossa P3, ela não acontece no final, assim, do ano letivo, tipo, falta dias para acabar as aulas, e ela acontece. Ó, para vocês terem uma ideia... Deixa eu ver. Para vocês terem uma ideia, ela vai acontecer para nós aqui em junho, no dia 24 a 30 de junho. Então, é uma semana, porque de cada dia a gente tem uma disciplina, né? Então, para não acumular, enfim, de repente você fica aí em 2, sei lá, espero que não. E aí, então, vocês fazem a avaliação nos dias da aula. E no dia 1º, que é o dia seguinte do dia 30, já é férias, entendeu? Então, as férias, essa recuperação final, ela, no particular, enfim, ela também acontece nos últimos dias de aula, tá? É hoje, hein? Professora, só posso fazer uma pergunta que não tem nada a ver com a aula, mas é só uma dúvida? Pode falar. A gente vai entrar de recesso, né? A partir de segunda-feira. A gente também entra também nesse negócio da faculdade, como se fosse férias antecipada. E como que a gente faz em relação às nossas provas? Segue normal? Pelo calendário? Ou não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra? Só uma dúvida. Não, beleza. Questão que eles falaram na televisão, né? Porque a gente está antecipando agora tudo, né? Do meio do ano, né? A de junho, julho. Que mexe agora no calendário, né? Tá, vamos lá. Algumas coisas. Primeiro, eles estão mexendo no Estado. Sim. Tá? Nós não somos do Estado, nós somos particular. O nosso calendário já foi feito no final do ano passado. Ele já está posto aqui, já mandaram para vocês, certo? Ele já foi pensado também no remoto, que foi o que vocês decidiram do remoto, certo? Então, a gente já não faz mais essa aglomeração. Nós estamos aqui no remoto. Então, a gente vai seguir o calendário. Então, as nossas férias serão em julho. Normal. Por mais que seja remoto, porque a gente... É que como a gente agora entrou com... Então... Vocês entraram agora em recesso, não é isso? Não, vocês não entram em recesso agora. Acho que agora é remoto. Seu áudio está falhando total. Tá bom. Entendi. Eu já entendi. Mas eu entendi o que você falou, porque a sua não falhou, não, para mim. Tá. Mas é isso. Porque o nosso, eu pensei que mexia no calendário, mesmo que fosse todo mundo junto. Entendi. É porque o Estado voltou esse ano, né, para as aulas.
E assim, é difícil de fazer um questionário para o estado de São Paulo, né? Se todos querem remoto ou não, fazer essa parte mais democrática, como foi feito na Faculdade Dourado, né? Porque aqui a gente tem poucos alunos, né? A gente consegue Sim. fazer essa organização, né? Essa parte logística. Agora, no estado de São Paulo é mais difícil. Tem uma outra coisa, né? Infelizmente, é pela atitude de cada um, porque eu até estava discutindo outro dia sobre isso, mas a pandemia, essa doença que nós estamos encarando aí, ela é uma doença comportamental, porque depende do seu comportamento, né? Se você vai a aglomerações, se você não usa a máscara, se você sai o tempo todo, não toma cuidado ao tirar a máscara quando você chega em casa, você pode sim contaminar as pessoas que estão do seu lado, enfim. Se você faz a aglomeraçãozinha do seu final de semana com a sua família, também é uma aglomeração, né? Não é porque é família, que é todo mundo limpinho, que não tem Covid, né? As pessoas acham que é isso, só porque eu tenho intimidade, eu não vou pegar e nem transmitir Covid, né? E não é assim. A questão do Estado é que eles voltaram esse ano. E aconteceram, sim, alguns casos de que as crianças estão também contaminadas, né? Sim, tem bastante. Até lá na creche também tem umas crianças também que estão afastadas. A gente só tá com 30% só. Sabe, eu acho que é uma sinuca de bico, porque é difícil o governador, o prefeito, ou enfim, quem manda na cidade, né, nessa parte da educação, falar assim, olha, é melhor não ter aula, é melhor ter aula, porque envolve tanta coisa, né? Por exemplo, você deve ter lá mães que agora começaram a trabalhar, porque as crianças estão na escola, né? Sim. Mas agora elas vão deixar de trabalhar porque elas vão ter que cuidar das crianças, né? E tá numa briga só disso daí, porque agora ele vai decretar agora a partir de segunda-feira, né? E tá indo até tudo bem até. As crianças se adaptando, mesmo doente, mas estavam se adaptando. Agora vai ficar mais complicado, né? E aí a gente consegue ver uma outra coisa que é muito interessante, que a gente só vai enxergar isso no meio de uma situação dessa, né? Que é atípica totalmente. De que, na verdade, quem toma conta das crianças são as mães. E de que existe realmente um machismo estrutural. Por que o homem não pode deixar de trabalhar para cuidar da criança? Por que ele a também mulher... é um ser humano, porque ele também é ser humano também, como qualquer um outro, não é isso? Exato, exato. Porque ele vai pegar a contaminação da mesma forma como a gente vai pegar, como as crianças também pegam, né? Não é Exatamente. Isso? Eu sempre faço a pergunta assim, tenho feito a pergunta assim, quem é você na fila do pão? Vão te passar na frente? Por quê? O que você é especial? Não, a gente não é especial em nada. Então, assim, por que você, homem, não pode deixar de trabalhar e cuidar da criança e deixar a esposa trabalhando? Também. Né? E a gente encontra esse tipo de problema, que nem você deve estar vendo isso claramente, nitidamente, sim, agora no meio da pandemia, que a mãe vai voltar a ficar em casa, deixar de trabalhar para cuidar da criança. É verdade. É verdade. Tá um pouco complicado, mas é isso mesmo. Eu adoraria ajudar as pessoas, mas como, né, também se envolver nisso, Ana, se a gente precisa tomar todo esse cuidado, né, de estar de máscara o tempo todo, álcool em gel o tempo todo. O dia inteiro. Desde o dia 1º de março, 26 de fevereiro, eu tenho ido presencialmente para 30% da turma no técnico de enfermagem. E eu ando com álcool borrifando, sabe? O tempo todo estou borrifando. Mas tem que ser assim. A gente fala assim, a gente está na paranoia. Não, a gente não estamos na paranoia. Porque muita gente fala, você parece ter paranoia. Álcool para lá, álcool para cá. Eu falo assim, mas é melhor o álcool para lá, álcool para cá do que o contaminado. E tem muita gente que tem essa visão meio, desculpa a palavra, idiota, né? Que fala, você está habitolada. E a gente não tá, né? Porque o vírus está em qualquer lugar, não é isso? Assim, se eu tô bitolada, você então não faz parte desse mundo, né? Do mundo, né? Isso. Você tá no mundo de Bob, né? Então eu prefiro estar bitolada e me cuidar de quem eu sou responsável. Por isso que a gente tá desse jeito, né? Porque tem pessoas que não se conscientizam. Por isso que a gente chegou onde a gente chegou, né?
Exatamente, é isso mesmo. As pessoas não têm noção de que uma ida ao mercado, de repente, desnecessariamente, só para dar um rolezinho, faz com que você seja contaminado de alguma forma, né? E não é porque você está de máscara, porque quando você chega em casa, você precisa ter o cuidado ao tirar essa máscara. Porque você não lava a mão, porque você não deixa o sapato lá fora. Sim. Né? Tem tudo isso, e as pessoas também não têm a consciência disso tudo, sabe? Mas é difícil. Ó, hoje faz um ano de que a Organização Mundial da Saúde decretou de que é uma pandemia. Hoje fazem 365 dias. Que foi em março do ano passado, né? E nós paramos aqui em São Paulo dia 18 de março. Foi o último dia que eu dei aula presencial para vocês. A gente também parou dia 18 de março também. Todo mundo, porque foi decretado pelo governo. Todo mundo, é verdade. Enfim, é isso. Mas acho que eu respondi a sua pergunta, né? Respondeu. Tá, obrigada. Imagina, que isso. Vamos voltar. Bom, a avaliação na progressão continuada, ela é, como a gente tem falado aqui, ela é contínua e viva. Viva porque você pode fazer todo dia, ou toda semana, ou de 15 em 15 dias, tá bom? E aí é onde deixa de estabelecer uma sentença sobre o educando e passa a auxiliar a ação do professor para melhorar a aprendizagem. Acontece o seguinte, se eu faço a avaliação com os meus alunos semanal, eu consigo fazer uma leitura da minha aula, da forma como eu ensino, do que eu levo para a sala de aula, com as notas dele. Então, pode ser que, por exemplo, esse tipo de aula só expositiva, que eu leio, falo, explico, pode ser que não dê certo. Então, eu preciso mudar o meu método. Eu preciso mudar minha didática. Então, o que eu vou fazer? Gente, para a semana que vem, vocês tragam aí uma pesquisa sobre avaliação na progressão continuada. Pronto. E vamos discutir essa avaliação na progressão continuada, e eu trago um texto, um artigo, falando sobre isso e pronto. Certo? O pontapé inicial será a pesquisa de vocês. Vocês que vão trazer, então, a aula para a sala de aula. Pode ser que dê super certo, mas também pode ser que não dê. E aí, então, eu vou sempre trocando, substituindo, para dar uma melhorada na minha aula, certo? Porque o que a gente mais quer, na verdade, como professor, é melhorar a nossa aula, certo? Essa aula que eu faço com vocês dá certo com vocês, mas pode ser que na outra turma não dê certo, né? Pode ser que com vocês não dê certo, na outra turma dê certo também, certo? Então, tudo isso pode acontecer. E eu avalio isso, eu só tenho esse feedback, esse retorno, se deu certo ou não, dentro de uma avaliação. Essa avaliação não necessariamente é uma prova, tá bom, amores? Pode ser um trabalho, pode ser uma discussão em sala de aula sobre. Tá? Tudo bem? Sim, Pro. Tá. Fazer com que a avaliação deixe de ser um instrumento de disciplinamento para se tornar um instrumento de emancipação, que é a libertação do educando. Vamos lá. Ai. Quantas e quantas vezes a gente ia fazer prova chamada oral? Lembra de chamada oral, gente? Deus me livre. Um terror, né? Ninguém merecia chamada oral. Ninguém merecia, ninguém merece chamada oral. Pega de surpresa ainda. É surpresa ainda, é verdade. Nossa, que surpresa, né? Nossa, professora, eu fiquei tão feliz, né? E aí, claro que a gente rezava para que não seja a conjugação do verbo por, do verbo ser, do verbo estar, né? A gente rezava por isso, certo? Porque o pior não caísse conosco. E quando a professora falava do pretérito perfeito, do imperfeito, a gente, nossa, eu só faltava sair correndo. Meu Deus, cara, toda vez que ela falava vai ser chamada oral, nossa, eu queria morrer, eu ficava que nem a Adriana no banheiro. Meu Deus do céu. Como eu odiava. E, na verdade, a chamada oral, ela não era uma forma apenas de ajudar o aluno. Muitas das vezes é que a gente não percebia. Mas muitas das vezes era por conta da indisciplina em sala de aula que acontecia a chamada oral.
Era mais para testar se realmente o aluno estava prestando atenção, né? Exatamente. Então, a avaliação na progressão continuada, ela deixa de ser esse instrumento de disciplinamento, a avaliação não é para disciplinar o aluno, para que ele, olha, só porque você não prestou atenção, então fará uma prova surpresa. Olha, essa sala não está se comportando, então vocês farão uma prova. Essa forma de lidar com Então, os alunos... a palavra em si. Desculpa, não ouvi direito. A palavra em si. O que realmente significa? Disciplinamento? Isso. Disciplinar. Fazer com que eles se comportem. Porque ó, toda vez que você falava assim, olha, se vocês não ficarem quietos, eu vou dar prova. O que a sala fazia? Ficava quieta. Ficava quieto. Pronto, estou disciplinando. Só que ele não faz mais parte do nosso movimento contemporâneo. Ou seja, então essa situação, vamos usar esse exemplo, chamadora, não faz mais parte. Então, não ocorre mais isso. Não, Acabou, gente. zerou. E olha, por muitas das vezes podem até ser ameaçados de processo, tá bom? Porque ela não faz mais parte dessa abordagem pedagógica contemporânea, atual. A tal da libertadora, libertária, enfim. Oi? Pensou na faculdade isso? Deus me livre. Imagina, Adriana, não se preocupa não, que ninguém vai fazer isso, tá? Ainda bem, não tem mais, já diz bem claro aqui, ó, deixou de ser. Vamos deixar bem grifado isso, né? Já grifei. Não, gente, eu acho que as crianças de hoje, elas são muito diferentes das crianças de quando nós éramos crianças. Ainda bem. Se você falar assim, nossa, na minha época era muito diferente, ainda bem. Eu não estou dizendo que é melhor. Eu estou dizendo que as crianças hoje, elas têm uma outra forma de lidar com o professor, assim como o professor tem que aprender a lidar com essa nova forma dos alunos. Os alunos hoje, eles querem falar, eles querem ter voz, eles querem ser ouvidos. Tantas e tantas vezes a gente, entre aspas, perde aula ouvindo os alunos. Não é ouvindo chororô, não é ouvindo o que fez durante o final de semana, não é nada disso. É ouvindo... Oi? Você fala do desabafo particular? Não estou falando de desabafo, não. Eu estou falando de assim, o aluno, ele quer falar o que ele pensa, o que ele acha sobre todos os assuntos. Coisas. Porque o aluno, ele é um ser pensante. Você tinha um ser assim na sua vida. Mas saiu já, desistiu. É mesmo? Sim. Puxa, assim, não consigo imaginar quem seria. Algo assim que se adorava na faculdade. Em sala de aula, só ela queria falar. Só ela queria falar? Sim. Começa com M? Exato. Então tá. E aí, então, amores, esses adolescentes hoje, essas crianças hoje, elas querem falar porque em casa elas não são ouvidas. Por quê? É simples. Vamos lá. Tá rolando uma discussão em casa, domingão, almoço, sobre política. A criança, ela tem uma opinião que ela está formando de alguma forma, de que ela ouviu, de que ela está ali formulando uma ideia sobre política, de tudo que ela já ouviu. Mas ela quer falar. E aí, então, o que acontece? O pai, o avô, a tia, o tio, fala assim, imagina, eu vou ficar ouvindo aquele besta falando, aquela criança falando, nem sabe, nem tirou as fraldas ainda, já quer dar uma opinião política. Não é que a opinião dessa criança seja a opinião certa, verdadeira, justa, não é isso. Mas é só para ouvir mesmo. Porque, assim, ela é um ser falante, pensante. Então, ela tem o direito de falar. E, às vezes,
essa oportunidade é dada dentro de sala de aula. E os alunos sentem muita falta. Muita falta. Não é que eles querem falar bobeira, entendeu, gente? É muito diferente de falar de brincadeira, sabe, de tiração de sarro. Não, de um papo sério. Sabe um papo sério? Por exemplo, vamos falar hoje sobre abuso sexual. Pronto. É um papo sério. Quero saber o que vocês entendem de abuso sexual. O que é abuso sexual? E vem o papo. Vem. Ou então você, de repente, escuta murmúrios na sala e eles estão falando de alguma coisa importante sobre, sei lá, liberação da maconha. Eles ouviram informações. Não é a sua verdade, professora, que está certa também, tá bom, meu amorzinho? Tá? Coisa fofa, né? A gente precisa, na verdade, sempre acho que eu já falei sobre isso com vocês, né? Nesse caso, sim. Acho que já. Acho que já, né? Eu acho, já. Já, professor. Tá pegando a criança, né? Porque eu tenho que falar para vocês, porque assim, vocês têm que ver a criança. Porque eu sinto que elas sentem muita falta, é por isso. Mas, enfim, é só vocês darem espaço para ouvir, e é um espaço, se você percebe que dá para esticar, ótimo, se não, você encurta, segue o fluxo. Carência afetiva, né? Oi? Carência afetiva? Olha, Adri, não é carência, não. Não, eu falo questão de carência, porque às vezes não tem espaço para se expressar em casa. Não. Não é carência afetiva. Mas, não necessariamente, né? Mas, assim, um espaço. É falta de espaço. De espaço de interlocutor. De espaço de locutor, de narrativa. Sabe assim, faltou um espaço. Em casa ninguém me escuta. Em casa eu sou ignorada. Em casa eu fico no meu quarto. Ninguém quer saber o que eu penso, o que eu acho. Porque tá todo mundo se matando lá na sala, na cozinha. Porque todo mundo tem suas opiniões, ideias formadas sobre tudo. Né, Raul Seixas? Então, assim, é isso, né? Pode ser que falte para essa criança. Ou, de repente, ela tem essa discussão em casa, é importante, é válida, super válida. Mas eu acho que a gente precisa ouvir, por isso que, na verdade, as coisas como eram antigamente, realmente elas são muito diferentes da atualidade, né? Então, quando a gente usava as provas, ficar de recuperação, em chamada oral, como forma de fazer com que a criança se comporte em sala de aula, isso já foi por terra. Por exemplo, existia essas recuperações que era uma forma de disciplinar a criança. Só vai para a recuperação as crianças que são indisciplinadas. Pô, quantas vezes ouvi isso? Como professora, eu já ouvi isso muitas vezes, que era uma forma de punição. Né? Mas, assim, ninguém consegue chegar nessa criança, conversar sobre a punição, o que é punição, para que serve, porque ela está recebendo isso, o que ela pode melhorar, o que ela pode piorar. Enfim, sabe, assim, um papo, né? Não que essa criança, só por causa desse papo, ela vai melhorar. Mas pode ser que ela tenha assim, opa, alguém está me dando um toque, opa, alguém está me alertando, isso não tem em casa. Pode ser que não, né? Por que não? Pode ser que não tenha mesmo em casa, certo? As notas atribuídas bimestralmente, presta atenção no bimestralmente, devem ser um sinalizador sobre o processo de desenvolvimento do aluno na escola. Então, se eu tenho uma progressão continuada, eu tenho um desenvolvimento da criança. Ela vai melhorar, certo? Se ela estava com 6, ela tem que ficar 7, 8, 9. Não é isso? Ela tem que ter essa progressão continuada, certo? E observem que o ano ele é dividido em 4 partes. Isso. Uhum. Certo? Então, eu tenho 2, 4, 6, 8 meses de aula, certo? Eu tenho mais do que isso, porque um mês, na verdade, são 2 meses exatamente, tá? Não dá para ser cravado. Porque, ó, se eu tenho 4 bimestres, eu tenho 8 meses. E os outros 4, o que eu faço com ele? Férias?
né? Os outros Tira o 4, mês de férias, né? na verdade, são 2 meses de férias, praticamente, É, né? e fica valendo só 2. E os outros 2 meses são os encaixes que existem entre os bimestres. Então, por exemplo, a semana de recuperação, tá bom? Semana de recuperação. Então, assim, naquela semana não tem aula para os outros alunos, apenas para aqueles que estão de recuperação. Então, se eu tenho 4 bimestres, eu preciso de 4 semanas, certo? Isso a gente está pensando em estado e prefeitura, tá? No particular é diferente que acontece. Apesar de que os também é bimestral, né? Mas a gente tem aí um bimestre com 3 meses, né? Bom, é normal isso acontecer. 3, 6, 9, 12, não. O primeiro bimestre, normalmente, ele é um pouquinho mais longo e o terceiro bimestre é mais longo, tá? O segundo e o quarto, não, são mais curtos, normalmente. Mais curtos, assim, não tem 3 meses. Tá bom? É porque é próximo de férias, né? Também, né? Aham. Também. Bom, espera-se, no final do ano, que o aluno tenha adquirido as habilidades necessárias para o próximo ano, né? Reforçando o que ficou em defasagem do ano anterior. Então, se eu tenho um aluno que teve essa progressão continuada, então espera-se que no final do ano, esse aluno, ele tenha realmente aprendido tudo o que ficou faltando ele aprender no ano Evoluído. anterior. Então, ele inicia um novo ano zeradão, assim, tipo, sei tudo. Certo? Bom, esse slide eu mando para vocês em PDF daqui a pouquinho, tá bom, Adriana? Não cobra não, Sim, tá? Porque eu já vou fazer sim, isso. senhora. Você viu que eu não te cobrei hoje, né? Eu tô aqui só Alguém quer esperando. falar alguma coisa? Diga. Imagina. A mãozinha assim. Batendo o pezinho. Todos os professores já sabem que ela fala, tá, Adriana, eu vou mandar. Todos os professores, a maioria já fala. Poxa vida, hein, Adriana? Não sei Minha se moral tá péssima, viu? Bom, tudo bem aqui, gente? Progressão Tudo, continuada, já estão craques. Algumas de vocês já pensam em não trabalhar em sala de aula? Ou todas vocês querem trabalhar em sala de aula? Eu não penso, professora. Pera, deixa eu olhar. Quem é que está falando isso? Ana Ana Lúcia. Lúcia. Eu quero, professora, penso muito, queria não, né? Quero trabalhar com primeira série, Fundamental 1. Que bonitinha. Vamos fazer a alfabetização. Também Isso quer, mesmo. Yasmin? Eu quero também, professora. Eu Val? também. Já tô até vendo estágio, né, do Fundo 1. Eu não quero Adriana? trabalhar em sala de aula. Quem não quer? A Pamela. Você não quer, Pan? Você quer ir para onde? Ah, não sei, para administração, tipo, coordenadora, alguma coisa assim, mas eu não me foco muito em sala, não. Pô, mas você Certo. faz estágio, sabe? Não, mas eu não fico na sala, não. Ah, É não? diferente de você estar lá como professora, né? Eu acompanho o aluno. Ah, entendi. Não, eu não entendi. Você acompanha o aluno de que forma? Eu fico acompanhando os alunos autistas, porque tem 2 tipos. Tem um que você ajuda na alfabetização, né? E tem o outro que você fica com os autistas. E eu fico com os autistas. Você só acompanha, você ajuda, fica olhando ele para ele não ficar atrapalhando as outras crianças. Aí, se a professora falar, olha, ajuda ele nessa atividade, aí sim. Aí eu vou e posso ajudar, mas é um aluno específico, entendeu? Não é a sala Seria como inteira. se fosse Tem o monitora? outro caso que é a sala inteira. Você tem que ajudar todos os alunos. Tá. E você é auxiliar de sala, é isso? Ou isso é estágio? É estágio do Aprender Sem Limites, que é para as crianças deficientes, né? Que no caso, o ano passado, esse ano, a gente voltou, mas não tem aluno. O ano passado eu ficava com os alunos autistas, que era um só que eu ficava, que era o que mais dava de comportamento, só que ele não ficava na sala, ele saía correndo, andava a escola toda, mas era por isso que eu falo, então eu não ajudava na sala, era só para ficar com ele.
Entendi. Era tá. um foco de um aluno só, porque ele era inclusão, na verdade, né? Não uma escola específica, né, Pamela? Isso. Beleza. Ana, você também não quer sala de aula, né? Você quer o quê, então? Você quer Eu sou da parte da gestão, professora. só gestão. Sim. Belezinha. Valéria, sala de aula. Yasmin, sala de aula. Karina, sala de aula, amor? No momento, eu não tenho mais vontade de pegar essa dedicação, não. Prefiro trabalhar com os pequenininhos mesmo, assim, no caso de jardim, os menorzinhos. Educação Vamos ver até o infantil. final do curso. Cássia, querida, você quer sala de aula? Sim, Tá bom. A pedagogia ela é muito ampla, gente. Não necessariamente a gente espera que vocês estejam em sala de aula. Mas mesmo vocês estando em sala de aula, é necessário vocês entenderem como funciona a coordenação pedagógica. Assim como vocês que estarão na coordenação, na gestão, também tem que saber como funciona dentro de uma sala de aula, né? É mais ou menos como se fosse um médico administrativo. Ele não consegue fazer uma cirurgia? Consegue, né? Só que ele não tem a mesma habilidade da parte do administrativo. Ele sabe mexer com o papel perfeitamente, enfim, ele sabe essa parte administrativa de pedir, por exemplo, respirador, de pedir medicação, essa parte ele entende. Mas na atuação, ele entende, atuaria, mas ele fica com o pezinho atrás. A gente precisa saber, tá bom? É por isso que a pedagogia ela é muito ampla, muito ampla. Observe em outros lugares, outras propostas, outras áreas que dialogam também com a pedagogia, elas são muito importantes, muito interessantes, a hospitalar, por exemplo, a empresarial. É que no meio de uma pandemia não está rolando muito empresarial e talvez hospitalar, talvez. Mas empresarial, acho que não muito agora. Mas ela é uma parte bastante interessante também. Tá bom? Mas, beleza. Segue o fluxo. Vamos lá. Nós vamos falar sobre... Tararam. Tcharam. Legislação. Para quem é da gestão, precisa saber disso, gatinha e gatinhos, certo? Vamos para o nosso querido Parâmetro Curricular Nacional. O PCN, vocês já ouviram falar nesse cara aqui? Sim. Quem foi que estava falando em PCN? Foi a professora de ontem. Professora. Luiz Maria. Não ouvi, não. Não ouvi. Fala, repete, por favor. Eu acho que quem foi que estava Nós falando estamos sobre vendo PCN ciências foi... e matemática. É, isso mesmo. Matemática. Tá. Existem os PCNs específicos, enfim, eu vou falar de uma forma muito ampla, já que é didática a aula, né? Então, eu vou falar de uma forma bem ampla, mas existe sim os PCNs específicos, tá bom? A Adriana tá sem luz, ela não pagou energia, é isso? Ah, tá. Brincadeira, Adri. Zerando na bateria do celular. Ah, imagino. Tá bom. Vamos então a ele. Bom, vamos lá. Isso que a gente vai ver aqui. A gente vai trabalhar tudo isso dentro do PCN, parâmetro curricular. Vamos falar sobre ele, né? A gente vai falar um pouco hoje, mas a próxima aula será acho que toda sobre ele. Uhum. Bom, então, o que é o PCN, o Parâmetro Curricular Nacional? Na verdade, ele é um documento, tá bom? Que se refere à qualidade de ensino, a qualidade de ensino para o ensino fundamental e para o ensino médio dentro do Brasil. Então, assim, ai, nossa, o ensino é de qualidade? Sim, claro que é. Olha aqui o PCN. O PCN não é pensado em uma pessoa só. Não é uma pessoa que falou, sentou lá na cadeira e falou, vou fazer um PCN, né? Não, né? Não é assim que surge um documento. Principalmente na área da educação. A educação vai de A a Z, né? De leste a oeste, norte a sul. Então, a gente precisa pensar nas regiões, a gente precisa pensar em todas as regiões, não é só urbano, mas também pensando nas áreas rurais, por exemplo, né? A gente, professor, educador, né? Quer que chegue em todos os lugares
mais difíceis acessos que tenham, a mesma qualidade de ensino que acontece nas regiões urbanas. Tá bom? Por isso que ele tem todas as disciplinas, né? Exatamente. Porque assim, se você está com dúvida no que dá para o aluno, aonde você vai, você pega o PCN. Entendeu? Ele vai te dar um norte de onde você tem que ir. E claro que ele não é assim, olha, você vai ter que dar gramática, você que vai ter que dar alfabetização, letrinha A primeiro. Da base, né, Pro? Ele não é a base, Não, na verdade, né? Porque a base é o BNCC. Não, eu digo assim, como posso dizer? O começo... Não. Porque o início vai, tudo bem, é BNCC. Não sei qual que é uma outra palavra que possa agregar. Eu não sei o que você está querendo dizer. Não, assim, ó, eu falo assim, numa disciplina, que nem a BNCC, ela dá a base. Ela é a base, né? E o PCN seria, assim, um complemento do conteúdo? Então, enquanto o BNCC ele pensa nas disciplinas por si só, Eu não sei como falar. O PCN ele vai pensar nas disciplinas e um pouco mais abrangente do que as disciplinas, que é, na verdade, a diversidade cultural, as regiões, as etnias, a religião, a política, a sexualidade. Ele vai trabalhar outras coisas dentro dessas disciplinas que existem. Então, ela vai falar sobre a língua portuguesa, mas vai trazer a língua portuguesa não crua e nua, como a gente vê por aí, que é chata, gramática, né? Mas trazendo um pouco de diversidade cultural num texto. E aí, dentro desse texto, pegar algumas palavras, por exemplo, adjetivos que se remetem a diversidades culturais, ou a alguns vocábulos mais novos, por exemplo, militância, né, que é um vocábulo mais novo, é uma palavra mais nova, mais atual, contemporânea, do que a palavra engajamento, que é a mesma coisa. Mas, hoje, eles preferem utilizar a palavra militância ao invés de engajamento. Certo? Tudo isso. Então, a gente traz o que há dentro das casas, com essas crianças, e para dentro da sala de aula. Então, não é aquela coisa engessada, só língua portuguesa, matemática, e matemática só continha, sabe? Assim, a coisa bem mecânica. Não. Na verdade, ele vai trazer aí propostas bem flexíveis para a gente trabalhar todas as disciplinas dentro aí da diversidade cultural, da região, da religião, da sexualidade, enfim. A gente vai trazer os temas transversais, que são temas que atravessam todas as disciplinas que a gente tem dentro de sala de aula da escola. E a gente vai ver bastante coisa interessante. O PCN, ele é bem interessante, porque ele não é só aquela coisa engessadinha. Então, ele dá uma liberdade de pensamento, assim, muito maior, sabe? É muito interessante. Então, vamos aí. Bom, são referências, né? O parâmetro curricular, eles são um referencial de qualidade para o ensino fundamental e para o médio do país. São referências para que o país se organize para respeitar diversidade cultural, regional, étnica, religiosa e política, tá? Vocês lembram da aula de OSPB? Vixe. Não. OSPB. Vocês lembram? Eu tive. Não tenho isso aí não, professor. Não lembra Eu nem vi isso aí na minha vida. Não. Organização Social Política Brasileira. Isso, acho que era isso mesmo. Organização... Enfim, era uma disciplina que a gente chamava de política. Ela foi tirada. Quando houve a reforma do currículo nacional, foi tirado. A SPB e tinha uma outra também que eu gostava bastante, que também falava de política. Era muito interessante. Moral e cívica, lembra? Moral e cívica.
Educação moral e cívica. Não, não tive, não. Não teve? Eu tive. Educação moral e cívica. Eu gostava. Não? Total não lembra também? Tá bom. Vamos lá. Os PCNs não são um modelo curricular necessário, homogêneo, mas uma proposta flexível, concretizada nas decisões regionais e locais sobre currículo. Então, quando a gente fala de currículo, a gente está falando das disciplinas que existem dentro das escolas. E aí, então, dependendo, não sei se vocês já observaram, mas tem escolas que tem, ou tinha, psicologia, filosofia, sociologia. E tinha escola que tinha só sociologia. Tinha escola que tinha só psicologia. Tinha escola que tinha sociologia e filosofia. Tinha escola que tinha psicologia e sociologia. E na outra tinha psicologia e filosofia. Quer dizer, não tinha nenhuma escola que tinha as três. Porque variava de região para região. Vocês lembram dessa aula também ou não? Nossa, Deus me livre. Vocês lembram só na faculdade? Minha professora de sociologia no colégio era minha doida. Ah, é? Uhum. Essas são as melhores. Observe. Observe. E aí, então, o PCN, ele vem, na verdade, não para fazer um molde, né, de um currículo ou de uma escola, mas, assim, para trazer o que tem fora da escola, já que a escola é para a comunidade, então, para que a comunidade invada essa escola e transite nessa escola de forma comum, né? Assim, todos os dias eu estou na escola por conta de um projeto, por conta de uma aula, por conta de uma dúvida, e não que eu vou lá para pedir meus direitos, meus deveres, enfim, né, para fazer uma bagunça, assim, né, mas sim para participar, porque a escola, ela faz parte da comunidade. Por isso que as escolas ficam também abertas aos fins de semana, não mais, mas elas ficavam, tinha um projeto aí de escola da família, família na escola, já ouviram essas, né? Que eram projetos de fim de semana, que eram projetos de férias, por exemplo, né? Que as crianças faziam, tinham projetos dentro da escola durante as férias da escola. Não tinha nada a ver com língua portuguesa, matemática, nada disso. Eram projetos que existiam para que as mães continuassem trabalhando e não tivessem que parar para poder olhar as crianças nas férias, certo? Vamos lá. Uma historinha rápida aqui, eu até vou pular alguns trechos, porque tem muita data, enfim, tem muita legislação, como a gente estava falando, né, no começo dessa aula hoje. Então, um pouquinho de história antes do PCN, depois do PCN, enfim, por que foi inventado e blá, blá, tá? Bom, então, pensando em 1996, até dezembro de 1996, o ensino fundamental, ele teve estruturado em alguns termos da lei, tá bom? Essa lei definia as diretrizes da educação nacional e estabeleceu um objetivo geral. Então, vamos ter um objetivo para todo mundo, tá? Tanto para o ensino fundamental, que era chamado de primeiro grau, lembra? 8 anos de escola, enfim, como para o ensino médio, que era chamado de segundo grau. Lembra, gente? Muito engraçado, né? Vamos lá. Proporcionando aos educandos, aos alunos, a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de autorrealização, preparação para o trabalho e para o exercício consciente da cidadania. Então, a ideia, depois de 96, era de que o aluno, dentro da escola, do Estado, da prefeitura, aqui a gente vai pensar de modo muito geral, tá bom? De modo geral, assim, que essa criança saísse de lá, assim, conscientizada de que ela precisa de uma profissão, de que ela está encaminhada para alguma profissão, dependendo, né? De que ela tem que ter uma consciência de cidadania, o que é uma pessoa cidadã, o que é fazer parte da sociedade, quem sou eu dentro da sociedade, né? O que eu posso fazer na fila do pão?
reclamar pela velhinha que está lá no final, para lá ir para frente, e ser atendida preferencialmente, isso é cidadania, né? Eu estou vendo uma batida de trânsito ligar para 190, 192, isso é um ato de cidadania, né? Enfim, todas essas coisas, assim, faz parte de cidadania. Por exemplo, usar máscara hoje é um sinal de cidadania. Não jogar o lixo na rua é um sinal de cidadania. E por aí vai, tá? Então, fazer com que o aluno tenha consciência de tudo isso, sair formadinho da escola desse jeito, né? Que ele saiba fazer interpretação de texto, ter um raciocínio lógico, né? Porque aí, então, ele consegue desenvolver as potências dele, né? E aí, então, ele está formado, beleza? Então, vamos lá. A nova lei de diretrizes e bases, que aparece depois, né, de 96, ela consolida e amplia o dever do poder público para com a educação. Antes, eu não sei se vocês lembram em Didática 2, de que o Estado, ele até queria, ele não queria tomar conta das escolas, aí depois veio algumas abordagens pedagógicas e algumas tendências pedagógicas fazendo uma crítica muito dura em cima do governo para que ele pudesse dar um respaldo e uma base para as crianças que estavam nas escolas, né? E aí, então, veio, né, com a Anísio Teixeira, por exemplo, que a gente viu há pouco, né, essa mudança brusca na educação, fazendo com que o poder público, né, tenha aí o dever, né, de ampliar e de, na verdade, melhorar, né, a educação, ter aí uma responsabilidade com a educação. E principalmente com o ensino fundamental. O ensino fundamental, ele vai da primeira série até o 9º. Primeiro ano ao 9º ano, tá bom? Primeiro ano a gente sabe que é alfabetização. Aliás, a gente sabe que o primeiro, o segundo e o terceiro ano é alfabetização. É o ciclo de alfabetização, tá bom? E depois do 4º, 5º, fecha o primeiro ciclo, abre o segundo ciclo, que é o 6º, 7º, 8º e 9º ano, tá bom? A criança pode parar no 9º ano e não estudar mais. Pode, pode. Pela legislação ela pode, tá bom? Mas ela também pode seguir adiante, ir para o ensino médio. Por que a criança vai parar no ensino fundamental 2? Tem algum motivo muito forte para isso? Não sei qual seria, né? Porque se a gente pensar, as escolas do Estado são próximas das nossas casas. Lá eles têm, por exemplo, merenda. Nas ETECs, não sabia? Eles têm café da manhã, almoço, café da tarde e janta. A janta é servida às 6 da tarde até às 7h30, porque os alunos chegam do trabalho para estudar à noite. Muito interessante, né? E é Estado, viu? Funciona, tá? Só para informar. Vamos lá. Assim, no artigo 22 dessa lei, que é a educação básica, da qual o ensino fundamental é parte integrante, deve assegurar a todos, aí vem uma grande importância, a formação comum, indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meio para progredir em estudos posteriores. Muito bem. Fato que confere ao ensino fundamental, ao mesmo tempo, um caráter de terminalidade e de continuidade, né? Então, eu posso terminar no ensino fundamental 2 e eu posso continuar meus estudos no ensino médio. E eu tenho que ter uma base, ou pelo menos eu tenho que ter uma formação boa para seguir adiante. Quando a gente fala de formação boa para seguir adiante, ou uma formação aí para progredir no trabalho e em estudos posteriores, que é dito aqui na legislação, né? A gente está falando de um ensino de qualidade, que é onde a gente prevê dentro do PCN e dentro do BNCC também, né, que ele fala sobre isso. E a gente também fala dos estudos posteriores, de que essa criança terá condições de, por exemplo, acessar ou ingressar uma faculdade. Certo? Se a gente parar para olhar a legislação, tá linda. Para a legislação e olha lá fora. Aí a gente vai ver
que no meio de uma pandemia, a gente percebe que o pobre ficou mais pobre, que o rico não enriqueceu mais, e que o pobre que é mais pobre, e que era mais pobre, ele está mais ainda, ele está na linha da miséria, se não ainda o miserável. E a gente consegue perceber de que essa criança, eu vi umas matérias, enfim, durante todos esses anos esse ano que me tocaram, que foram crianças que você via que ela estava com muita vontade de ingressar numa faculdade, assim, ela tem uma gana para ingressar na faculdade, mas sabe aonde ela estudava? Em cima de uma pedra. Assim, tinha destroços de casa em torno da casa dela, que a casa dela não era uma casa, né? Era um barraco, e do lado dela tinha sido demolido uma casinha, enfim. E ela estava sentada em uma dessas pedras quebradas de concreto e estudando ali. Você acha que essa criança tem celular, tem acesso à internet? Tem nada, meu. Mas essa menina, tadinha, ela estava com uma gana de passar no vestibular, gente. E olha a situação precaríssima dela. Então, a gente vê que, por exemplo, essa criança, ela, não sei se ela teria uma formação para progredir no trabalho e para os estudos posteriores. Tá bom? E não é por uma incapacidade intelectual, né? Mas, assim, pelos acessos que a gente vê que não existem. Então, observem que no texto, a gente tem uma realidade e fora o texto, a gente tem uma outra. Tá bom? Infelizmente. E a gente precisa mudar isso aqui, ó, esse PCN outra vez. Porque pós-pandemia, a gente vai precisar mudar muita coisa. Você pode ter certeza. Bom, vamos ver o que vai dar, certo? Tudo bem aqui, amores? Entenderam? Tudo, Pro. Sim. Beleza. Essa LDB reforça a necessidade de se propiciar a todos a formação básica comum, o que pressupõe a formulação de um conjunto de diretrizes capaz de nortear os currículos e seus conteúdos mínimos. Então, se eu tenho essa formação básica, ela é igual para todo mundo, né? Eu posso, na minha região, fazer com que meu currículo seja norteado pelo que precisa ali. E principalmente esses que a gente chama de conteúdos mínimos. Por exemplo, dentro da língua portuguesa, a gente tem conteúdos mínimos que são chamados de gramática, literatura, produção de texto, linguística. Bom, eu posso não trabalhar com todos eles, eu posso trabalhar com alguns deles. E não necessariamente com todos. São 4. Eu posso escolher 2, posso escolher 3, posso escolher um só. Tá? Tudo depende da minha região, do que eu quero, do meu foco, do meu objetivo dentro daquela escola. Tá? Normalmente, escola particular trabalha os 4. O Estado tenta trabalhar 3, pelo menos. Linguística ele deixa um pouquinho de lado, mas a gente tenta trazer de alguma forma. Né? Porque é importante. Vocês vão ver ano que vem. Semestre que vem. Para dar conta desse amplo objetivo, a LDB consolida a organização curricular de modo a conferir uma maior flexibilidade nos currículos, que foi o que eu disse agora há pouco, né? Então, por conta da LDB, que está aí amparando o PCN, né, a gente consegue organizar esse currículo sendo mais flexível, colocando, acrescentando, tirando disciplinas, tá? Currículo são disciplinas, tá? Tudo bem? Tudo, Pro. Então tá. A gente termina nesse slide aqui, tá? Senão a gente ultrapassa muito tempo e o vídeo também fica muito longo e é muita informação, eu sei disso. Bora lá. A senhora vai encaminhar para a gente até aqui? Não vou encaminhar nada, vocês se virem. Encaminho, amor. Claro, sempre caminho, Adriana. Pergunta. Eu sei, só que eu É porque ela perguntando se até gosta. aqui. Sabe o que é, precisa professora? É porque ela gosta, entendeu? De levar uns. Entendeu? Não, Se ela não sabe for- que eu sempre mando, ela sempre faz uma pergunta, meu Deus. é que ela gosta, que ela gosta, ela gosta. Não, ela tá mexendo É a com quem tá insegurança perto da hoje. Adriana.
Vamos lá. Deixando que dar quieta. Hoje eu estou quietinha, estou caladinha. Não, realmente, você tem ficado mais quietinho ultimamente, enfim, dá até um negócio, assim, a gente não sabe se está tudo bem, se não está, se você está entendendo ou não. A gente quer Não, Pro, é participação aquele de aluno. negócio. Vamos observar, né? Vamos observar tudo. Então tá bom, você virou uma Não, é observadora. brincadeira, mas tá tudo tranquilo. Então tá bom, qualquer dúvida é só falar, tá? Uhum. E eu mando sim, inferno, depois. Tá bom, misericórdia, Senhor. Arder no mármore. Vamos lá. O ensino proposto pela LDB está em função do objetivo maior do ensino fundamental, que é o quê? Proporcionar a todos dessa formação básica para a cidadania. Essa palavra, ela estará em todos os slides. Qual é a palavra? Cidadania, tá? Vamos lá. A partir da criação na escola de condições de aprendizagem para. Então, a LDB quer que todas as crianças da formação básica tenham a formação básica para a cidadania, tá bom? De que forma? Então, vamos ver. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. A criança tem que sair da escola sabendo ler, escrever e calcular. Beleza? Ponto. Compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes, dos valores que se fundamenta a sociedade. A sociedade, ela não é formada só por pessoas. Opa, né? Opa. Tem as pessoas, mas as pessoas são formadas de outras coisas. A pessoa não é só uma pessoa, não é só um número, não é verdade? Dentro dessa pessoa tem muita coisa. Tem, por exemplo, o ambiente natural e social. Que sociedade eu tô? Então, peraí. É rico? É pobre? Classe média? Aqui tem o quê? Que divisão é essa? Tudo isso faz parte de sociedade, do social. Ambiente natural. É rural? É urbano? É praia, é litorâneo, sei lá, é montanha, né? O sistema político, qual é o sistema político que eu estou inserida nessa sociedade aqui? Ah, é o capitalista, tá bom. Quem está dominando o poder federal? E o governo? E o município? Tá vendo como é legal discutir política? Saber sobre a tecnologia. Gente, saber sobre a tecnologia não é saber, por exemplo, acessar o WhatsApp, tá? Ai. E o pior é que a nossa realidade é essa, tá? Se você pede para o aluno fazer uma pesquisa no Google, ele não sabe. Agora, se você pede uma pesquisa, sei lá, para stalkear alguém, nossa, ele consegue até o endereço da pessoa. É diferente, né? São prioridades diferentes, mas assim, a tecnologia, ela não existe somente na rede social, para a rede social, ou para usar a rede social, né? Ela existe para outras coisas também, certo? Compreensão das artes. Identificar o que é teatro, o que é música, o que é leitura, o que é um drama, o que é uma comédia. Desculpa. O que é, por exemplo, uma pintura a óleo, uma pintura na tela a óleo, né? O que é uma aquarela, o que é um lápis de cor, uma canetinha, certo? Pelo amor de Deus, né? Identificar aqui os estilos de música, tudo isso. Os valores que se fundamentam a sociedade, porque a sociedade, ela é composta por tudo isso, não somente por pessoas, porque cada pessoa tem a sua cultura, tem a sua sociedade, né, que tá, o seu sistema político, né, a tecnologia que usa e por aí vai, certo? O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e formação de atitudes e valores. Aqui a gente está falando um pouquinho de moral e ética, tá bom? Moral e ética a gente tem dentro de casa, mas também a gente aprende na escola convivendo com os outros. Tá? Se eu sei que quando eu entro numa sala onde tem pessoas conversando e eu entro querendo uma atenção, eu estou sendo mal educada. Eu entro dando boa noite para todo mundo, eu estou sendo mal educada porque eu vou cortar uma conversa, né? Isso a gente aprende aonde? Na escola ou com a família? Nos dois. Tá bom? Nos dois.
porque é saber lidar com o outro, né? Eu não vou chegar numa sala, de repente vocês estão na sala de aula conversando, e eu vou chegar, boa noite, ô pessoal, fala aqui comigo. Ah, o que é isso? É carência afetiva. Isso sim é carência, Adriana. Tá bom? Mas eu preciso ter uma noção de que horas que eu posso intervir para poder dar boa noite, ou se é para eu intervir, entendeu? Então, isso é uma questão de formação de atitude, e aí então a gente vai falar de valores, o que é prioridade, o que é mais importante, o que é menos importante, tá certo? Fortalecimento dos vínculos com a família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca, meu Deus, em que se assenta a vida social. Quando a gente fala de tolerância recíproca, a gente pode pensar em empatia, por exemplo, tá bom? Se dói em mim, dói no outro, se dói no outro, pode ser que doa em mim, não na mesma intensidade, mas eu preciso respeitar o outro, né? Solidariedade humana está faltando demais dentro de sala de aula, dentro das famílias, né? A solidariedade é ajudar o outro e não esperar uma troca, eu dou com uma mão, mas eu não quero receber pela outra, entendeu? Eu só simplesmente dou porque em casa está demais, está sobrando e eu posso dividir com o outro, né? Isso é a solidariedade, ajudar o outro, né? Ajudar o outro independente de quem é ele na sua vida, quem é ele na fila do pão, tá? Fortalecimento de vínculo com a família. Existem muitas famílias desestruturadas, vocês verão isso em sala de aula, coordenação, gestão, independente de onde você estiver, e você verá que as famílias são desestruturadas. O que é uma família desestruturada? Não é aquela que tem só a mãe ou só o pai tomando conta das crianças. Não, isso não é uma família desestruturada. Uma família desestruturada é aquela que tem só, por exemplo, a mãe, mas a mãe é drogada, é alcoólatra. Ah, esse sim é desestruturada. Ou a mãe que se prostitui, ou o pai que também se prostitui, ou o pai que é um abusador, ou o pai que é um pedófilo, ou o pai que também utiliza droga, álcool, ou o pai que está do crime, ou a mãe que está no crime, ou o pai e a mãe que estão presos. Isso é família desestruturada. Tá bom? Não vai achando que só, ai, nossa, ela é mãe solo. Por isso que é como se fosse a falta de base, né, professora? Que quando a gente fala de base, a gente fala envolvendo pai e mãe. Isso. Ainda mais no governo que a gente está. Sabe, que existe esse peso de que família é tradicional. Assim, quantas famílias tradicionais nós conhecemos e que dentro delas, se você olhar bem, elas são podres, né? E tem pai e mãe, e no final de semana estão sorrindo, né? Mas não é isso que a gente está falando, né? Porque, assim, se fosse só ter pai e mãe como base de família, né, tava ótimo, mas não é isso, né, gente? Família desestruturada é uma outra situação, né? Fortalecer esses vínculos familiares é muito importante, sabe? Nossa, vocês vão ver N situações, enfim, daquelas que vocês doem o coração, mas que precisa, de alguma forma, ser resolvida, sabe? Enfim, mas é isso, assim. Acho que a gente precisa pensar nesse fortalecimento de vínculo com família, sabe? Não é vínculo com família tóxica, tá? Porque tem mãe tóxica, tem pai tóxico, né? Tem essa relação familiar tóxica, existe, é fato. É que hoje a gente tem nome, hoje a gente fala sobre, hoje a gente dá cara a tapa, né? Hoje a gente aponta, né? Então, hoje a gente consegue ter essa disseminação, né? Do que é uma família tóxica, um pai e mãe tóxico também. Deixa eu parar de gravar. Certo?